Paz, queridos, boa noite. Desde já sejam todos bem-vindos. Sou o pastor Márcio Budu, da Paróquia das Missões. E estamos aqui iniciando a nossa reflexão na Palavra do Senhor, nosso culto carismático. Hoje, dia 27 de maio de 2020, em plena pandemia do coronavírus, nós estamos aqui, cada um em sua casa, para juntos refletirmos na palavra do Senhor. Desde já sejam todos bem-vindos. Já estou vendo Lourdes, a Gilmere, Clebson, Isabel, sejam todos bem-vindos. E a minha oração é que o Senhor possa ministrar a sua vida, falar ao seu coração, através da palavra dEle, através do Espírito Santo dEle que habita em você. Amém? Luciano, bem-vindo também. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento nos colocar diante de Ti, para que o Senhor venha nos fortalecer, venha nos ajudar, venha nos abençoar, nos proteger, nos dar livramento e principalmente, Senhor, nesse momento iluminar as nossas mentes e corações com o Teu Espírito Santo, para que possamos compreender a palavra do Senhor e guardá-la no nosso coração, para em tempo oportuno praticá-la. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a negar o nosso eu, a nossa carne, a continuar no Teu caminho, Te buscando, Te louvando, Te adorando, Te dando graças por tudo, e que o Senhor cumpra a Tua boa, agradável e perfeita vontade nas nossas vidas. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Simone, bem-vinda também. Josivaldo, estou vendo ele por aí. Coisa boa, graças a Deus. Eu gostaria de que vocês todos abrissem suas Bíblias no Salmo 63. Salmo 63. Esse é um dos meus salmos preferidos. Deus fala grandemente comigo através do livro dos Salmos. Eu sei que deve falar ao seu coração também. E dos 150 salmos, eu tenho pelo menos aí uns 30 que eu considero os meus preferidos. São salmos em que Deus usou e tem usado muito para ministrar a minha vida. E o Salmo 63 é um desses. É um desses salmos que lindíssimos da palavra do Senhor. Amém? Carminha, bem-vinda também. Todos encontraram? Salmo 63. Diz a palavra do Senhor, é um salmo de Davi. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-Te, enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante as vigílias da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir a abismação nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura gloriar-se-á,
pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém. Sejam bem aceitas, Senhor, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Então, Salmo, irmã Socorro também aí, chegando, bem-vinda, coisa boa. Amém. O Salmo 63, ele é um salmo de Davi, e num contexto aí em que ele estava sendo perseguido, estava sendo jurado de morte, não é? E ele estava nesse momento no deserto, né? Ele estava no deserto, aí provavelmente fugindo da perseguição que estava sofrendo, no deserto de Judá. E aqui ele inicia o salmo, que na verdade é também uma frase de uma canção do Kleber Lucas, que nós conhecemos muito, né? Ó Deus, tu és o meu Deus forte. E eu sei que todos conhecem essa canção. Fala: Deus, tu és o meu Deus forte, príncipe da paz, todo poderoso, né? Adonai. Então ele fala aqui: tu és o meu Deus forte. E isso é importante, essa declaração. Por quê? Porque Deus é forte, de fato. Deus é grande, de fato. Deus é poderoso, de fato. Mas Ele é forte para você? Ele é grande para você? Ele é todo poderoso para você? Porque uma coisa é o que Deus verdadeiramente é, e outra coisa é o que Ele é aqui, na nossa concepção sobre Ele. E a nossa concepção a respeito de Deus tem relação direta com a nossa fé. A nossa fé, ela se baseia no conhecimento que temos a respeito de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais a palavra de Deus é introjetada em nós, maior se torna a nossa fé. A origem da fé é a palavra. A fé é dom de Deus. É Deus que nos dá a fé. Mas, além de ser dom de Deus, ela vem até nós através da palavra. Quanto mais contato com a Bíblia nós temos, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais adquirimos conhecimento a respeito da palavra, maior é a nossa fé. Então, o que importa muitas vezes não é nem tanto o que verdadeiramente Deus é, de fato, porque Ele é, mas o que Ele é dentro de nós. Porque Deus é todo poderoso, Deus é forte, Deus é grande, mas muitas pessoas agem como se Ele fosse pequeno, como se Ele não tivesse poder, como se Ele não fosse Deus. E isso vai depender do que está dentro de nós a respeito de Deus. Por isso que Davi, ele declara aqui, é como uma declaração de fé, de fortalecimento de fé. Ele está dizendo aqui: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Ele está dizendo: o meu Deus é forte. Então é como se ele estivesse aqui declarando que ele tem esse conceito a respeito de Deus, que ele conhece Deus para afirmar isso, que Deus é forte, que Deus é grande. E isso tem relação direta com a fé. Você crê na força de Deus? Você crê no poder de Deus? Você crê
que Ele é o Deus do impossível, se você crê nisso, você precisa, o mínimo possível, conhecer a palavra de Deus, o que a palavra de Deus afirma a respeito dele. E à medida que você vai conhecendo a palavra, à medida que você vai se alimentando dessa palavra, mais e mais o conceito que você tem aqui na sua mente a respeito de Deus vai crescendo, vai se fortalecendo. E aí você vai realmente ter a consciência, não da totalidade, mas ter a consciência do quanto Deus é grande, do quanto Ele é forte, do quanto Ele é poderoso. E quanto mais consciência nós temos do quanto Deus é grande, do quanto Deus é forte, do quanto Ele é poderoso, de que Ele é o Deus do impossível, quanto mais consciência nós temos disso, maior é a nossa fé. E menos ansiedade a gente tem, menos aflição a gente passa, menos angústia a gente passa, por conta dessa consciência de que Deus é grande, de que Deus é forte, de que Deus é todo-poderoso, de que Deus nos ama, que Deus se preocupa conosco, que Ele tem o melhor para nós. Amém? Num momento difícil em que Davi estava passando aqui, em que ele estava sendo jurado de morte, estava sendo perseguido, ele afirma, é como se fosse uma afirmação para se fortalecer nesse momento. Ele diz: ó Deus precisa saber disso? Não. Deus não carece de nada. Deus não vai ficar com baixa autoestima se a gente deixar de dizer que Ele é forte. Ele já é tudo. Ele é forte, Ele é todo poderoso, Ele é tudo. As pessoas dizendo isso a respeito dele ou não, Ele não muda. Quem precisa disso? Quem precisa disso somos nós, que muitas vezes olhamos para o inimigo e achamos que ele é mais forte, que muitas vezes olhamos para os problemas e achamos que eles são mais fortes, que muitas vezes olhamos para as circunstâncias adversas e achamos que essas circunstâncias são mais fortes. E nós precisamos muitas vezes declarar, nesses momentos difíceis, para a nossa própria consciência, para o fortalecimento da nossa fé: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Declare isso aí na sua casa, onde você está: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Diga isso várias vezes, se possível. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. É como se Davi estivesse dizendo assim: olha, o meu Deus é forte. É um fortalecimento de fé. Ele está trazendo a consciência dele sobre a força de Deus. Que Deus é forte, que Deus é grande, que Deus é todo poderoso. Como a própria Bíblia diz, invencível nas batalhas. Ele é vencedor, invicto. Amém? E ele diz: esse Deus forte, porque quem precisa de um Deus forte é fraco. E é isso que nós somos. Se nós nos consideramos fortes em nós mesmos, nós nos tornamos autossuficientes. E aí não precisamos de Deus forte, não precisamos de nada, não precisamos de ninguém, nós resolvemos tudo por nossa conta. Mas quando nos achamos fracos, como o apóstolo Paulo disse, que foi dado a ele um espinho na carne para que ele não se gloriasse. E ele disse, para que, ele disse, quando eu sou fraco, então é que sou forte, por isso eu me gloriarei nas minhas fraquezas, nas perseguições, nas angústias, nas injúrias, por amor de Cristo. Porque a nossa fortaleza não está em nós mesmos.
quem se acha forte, quem acha que tá muito firme em relação a determinado pecado e não vai cair nele, acha que já venceu, que é coisa do passado, muito cuidado, porque continuamos sendo seres humanos, nós continuamos sujeitos às tentações, a cair nos mais variados pecados. A nossa fortaleza não está em nós mesmos, a nossa fortaleza está em Deus. A nossa fortaleza está em Deus. Quem precisa de um Deus forte é um ser humano fraco. E esse ser humano fraco somos nós. Nós somos fracos para que Deus seja forte em nós. E nós só somos fortes porque somos fracos. Porque quando somos fracos, buscamos força em Deus. E a força de Deus, não a nossa, é que nos fortalece. Por isso que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4, tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso realizar, porque senão nós seríamos onipotentes igual a Deus, e não somos. A onipotência é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é onipotente. Não é tudo posso fazer, é tudo posso passar, tudo posso suportar. Eu posso passar por qualquer circunstância, por mais difícil que seja, eu posso passar. E eu vou conseguir superar, porque Deus me fortalece. Amém? E ele diz aqui ainda no versículo 1, eu te busco ansiosamente. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Era o contexto que Davi estava vivendo. Ele estava num deserto, numa terra árida, no deserto de Judá, numa terra árida, exausta, sem água, uma terra que não produz, uma terra seca por falta de água. E ele está dizendo assim, olha, eu sou, Senhor, eu sou como essa terra, e o Senhor é a água. Eu estou com sede de ti, eu preciso de ti, porque uma terra sem água não produz fruto. Uma terra sem água fica seca e se torna uma terra improdutiva, ou seja, uma terra inútil. Davi está dizendo aqui, Senhor, eu te busco ansiosamente, eu preciso de ti, eu quero mais do Senhor na minha vida, eu quero a tua presença na minha vida, eu quero que o Senhor venha me ajudar, me ensinar a viver nesse mundo da melhor forma possível. Davi está dizendo assim, a minha alma tem sede de ti, a minha alma, o meu corpo te almeja, o meu corpo te deseja, a minha alma tem sede de ti. É como se diz lá em Deuteronômio que nós devemos amar a Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. É de corpo, é de alma. E ele disse que eu sou como uma terra árida, exausta, sem água, precisando dessa água para que essa terra tenha sentido. É como se Davi estivesse dizendo assim, a minha vida não faz sentido sem o Senhor. O Senhor é quem dá sentido à minha vida. Se o Senhor estiver presente, ainda que as circunstâncias sejam difíceis, tudo vai prosperar, tudo vai dar certo, tudo vai acabar bem. Davi está dizendo, eu preciso do Senhor, por isso que ele está dizendo aqui, eu te busco ansiosamente. Eu te busco ansiosamente.
E diante dessa afirmação de Davi, o que nós podemos dizer? O que você tem feito nessa pandemia? Você tem ficado preocupado com o futuro, pensando, fazendo previsões negativas sobre o amanhã? Ou você tem procurado gastar seu tempo buscando a Deus? Davi está dizendo assim, é como se fosse assim, o que eu quero, o que eu mais quero é te buscar, é te achar. Eu te busco ansiosamente. No versículo 2 ele diz assim, eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Davi está dizendo, olha, a contemplação é uma prática antiga que pouco a pouco foi perdida com o tempo. A contemplação, para contemplar você precisa ficar quieto, ficar em silêncio, ter um silêncio ao seu redor e focar seu pensamento naquele que você está contemplando. De concentração. E quanto mais nós contemplamos a Deus, mais forte ele se torna dentro de nós. Davi estava dizendo assim, olha, eu vou para o santuário para te contemplar. Ele estava praticando ali a contemplação. É como se fosse meditando na pessoa de Deus. Eu te contemplo no santuário para ver a tua força. Davi estava dizendo, ó, o Senhor é forte, eu gosto de ver a tua força e a tua glória. Porque o Senhor é o Rei da glória. E no versículo 3, é uma das raros textos no Antigo Testamento, raríssimos, que fala a palavra graça. Você pode procurar a palavra graça no Antigo Testamento e você praticamente não vai encontrar. E esse texto é um dos raríssimos textos que fala essa palavra graça, que é uma palavra muito difundida, muito usada, né, no Novo Testamento, na doutrina da graça, né, do apóstolo Paulo, da graça de Deus sobre nossas vidas. No versículo 3, Davi diz aqui, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Os meus lábios te louvam. E a graça de Deus, Davi está dizendo assim, olha, é uma forma de dizer assim, a tua graça é maravilhosa, é melhor do que a vida. E o que é graça? Graça é favor imerecido. É o favor de Deus sobre as nossas vidas que a gente não merece. Favor, o que é favor? Favor é benevolência, é bondade, é misericórdia, é dom. Os dons de Deus são favores dele sobre nossa vida. Então, a gente não merece nada. Por merecimento, estaríamos todos no inferno. Não há ninguém que mereça ir para o céu. E aquele que acha que merece é justamente aquele que não tem ainda a verdadeira consciência de quem é. O apóstolo Paulo diz em Romanos que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não existe ninguém que não peque, todos somos pecadores. Por merecimento a gente iria sofrer a punição eterna pelos nossos pecados, mas pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, Ele nos dá a vida eterna na glória e perdoa os nossos pecados. A gente não merece isso.
Não só a vida eterna após morte, mas a vida com Deus começa agora. E muita bênção, muitas graças, muita bondade, muita misericórdia Deus derrama sobre nossas vidas ainda antes da morte. É graça de Deus. O apóstolo Paulo diz que onde abundou a graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O apóstolo Paulo diz que na vida onde teve pecado, em determinada quantidade, a porção da graça de Deus nessa vida foi muito maior. Sabe por quê? Para nos livrar da culpa. A culpa é uma das piores coisas que existe na alma humana. E o diabo quer o tempo todo trazer ao nosso coração, à nossa mente, a culpa. E toda a culpa Jesus carregou na cruz. Jesus carregou a nossa culpa na cruz. Nós somos desculpados por Deus. Por isso que a palavra desculpado é sinônimo de perdoado. Nós somos perdoados. Ele carregou a nossa culpa. Ele carregou os nossos erros. Ele sofreu pelos nossos pecados. Por isso o apóstolo Paulo disse: a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais fraco sou, mais dependo de ti, mais te busco, mais busco socorro, força em ti, e a tua graça me basta. E Davi, ao que me parece, ele tinha um conhecimento da graça de Deus. Ele já tinha provado dessa graça de Deus na vida dele. E ele estava tão maravilhado com a graça de Deus. E assim nós devemos ser também. Louvar a Deus pela graça dele. Exaltar o Senhor pela graça dele. Porque se não fosse a graça de Deus, todos nós estaríamos consumidos. Se Deus nos tratasse pelos nossos merecimentos, a gente não ia ter nada, não ia ter nenhuma bondade, porque somos pecadores. O apóstolo Paulo afirma: somos miseráveis pecadores. Então Davi, maravilhado com essa graça, ele diz: porque a tua graça é melhor do que a vida. É como se fosse assim, que ele estivesse dizendo assim: a tua graça é maravilhosa. A tua graça é um prazer, é uma alegria, é uma bênção desfrutar da tua graça. E saber que o Senhor nos trata não segundo os nossos pecados, não segundo o nosso merecimento, mas o Senhor nos trata por graça. E ele disse: por isso os meus lábios te louvam. Versículo 4: assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Aí mais uma expressão aí de adoração. Ele disse: porque a tua graça é tão maravilhosa, e eu tenho provado dessa graça, da bondade do Senhor sobre a minha vida, que o que eu posso fazer é te bendizer. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, eu vou te bendizer. E o que é bendizer? É falar bem. Bendizer é falar bem. Ou seja, é louvar. Louvor é elogio. É elogiar. Falar bem é elogiar. Ele disse: enquanto eu viver, eu vou falar bem de ti. Eu vou te elogiar. Eu vou te exaltar. Eu vou te honrar. Porque o Senhor manifestou a tua graça
sobre a minha vida. Essa é a consciência de Davi, como pecador, diante da graça de Deus. E ele disse: em teu nome levanto as mãos. Essa expressão de levantar as mãos, que nós fazemos durante os louvores, podemos fazer numa celebração no templo, podemos fazer na nossa casa. Só não levante as mãos quando estiver louvando, dirigindo. Aí não vai ser bom não, é perigoso, viu? Coloque as mãos na direção. Mas devemos sim levantar as mãos, sempre que tivermos oportunidade. E levantar as mãos, exatamente isso, Janda, é sinal de rendição também. É dizer assim: eu me rendo diante do Senhor. Levantar as mãos é uma expressão de adoração. É como se a gente estivesse assim apontando para o céu e dizendo assim: é o Senhor que faz tudo, o Senhor é a fonte de tudo. Quando eu vejo as mãos levantadas assim, eu sempre penso, sabe como? Quando muitas vezes meus filhos, aqui por alguma circunstância, estão chorando e pede para colocar no braço. Então eles chegam assim perto da minha perna e faz assim, levanta a mão, porque quer braço, porque quer colo. E muitas vezes levantar as mãos pode significar isso também. É a gente dizendo para Deus: Senhor, me coloca no teu braço, Senhor, me coloca no teu colo. É isso que eu estou precisando nesse momento. Tenha vergonha não. Muitas vezes precisamos ser como crianças diante de Deus, para desfrutar da sua paternidade em plenitude. Em teu nome levanto as mãos. E ele diz aqui no versículo 5: como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Olha o que é que dá a entender aqui no versículo 5. Um pouquinho não, bem diferente do versículo 1. Não sei se vocês fizeram essa relação. É interessante que muitos salmos, muitos textos da Bíblia, eles iniciam de um jeito e terminam de outro. Parece que no meio daquele salmo, Deus agiu ali na vida daquele salmista de uma forma tão maravilhosa, que ele muda o discurso. Ele começa dizendo uma coisa e daqui a pouco ele está dizendo outra. Ele está dizendo assim: olha, como de banha e de gordura farta-se a minha alma. No versículo 1 ele tinha dito: a minha alma tem sede de ti, a minha alma e o meu corpo é como uma terra árida, exausta e sem água. Mas agora no versículo 5 ele está dizendo: a minha alma se farta de banha e de gordura. Ele está dizendo assim: a minha alma está sendo bem alimentada. Não leve em conta aqui a gordura como uma alimentação saudável, não é nesse sentido não, porque gordura e banha não é alimentação saudável não. Mas para quem está bem magrinho, com fome, a banha e a gordura faz bem. Ele está dizendo assim: eu estou saciado, eu estou bem alimentado, eu estou farto de banho e de gordura. O que ele está dizendo? Que a alma dele está bem assistida, que a alma dele está realmente amparada por Deus. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma está vivendo um tempo de fartura, bem diferente do versículo 1, parece que houve uma mudança aqui, enquanto ele começou a buscar Deus. E é muitas vezes isso que acontece, irmãos, é isso que nós precisamos. Muitas vezes estamos irritados,
estamos ansiosos, estamos inquietos, estamos tristes, com circunstâncias das mais diversas, cada um tem as suas, mas quando começamos a buscar a Deus, não é que os problemas mudam, parece que os problemas não mudam assim de uma hora para outra, mas a gente muda, e muitas vezes é isso que importa, não é o problema mudar, é a gente mudar, é a forma como a gente está encarando aquilo, e como nós vamos caminhar naquele momento, se vamos nos deixar sermos esmagados por esse problema, ou se vamos levantar os olhos aos montes, como diz o Salmo 121, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Então, ele diz aqui, com júbilo nos lábios. Aqui no versículo 5, ele já não está mais como no versículo 4. No versículo 4 ele diz, eu vou te bendizer. Em teu nome levanto as mãos, eu vou te bendizer, eu vou te louvar enquanto eu viver. No versículo 3 ele diz, os meus lábios te louvam. Mas no versículo 5 ele já diz, com júbilo nos lábios, já é um louvor cheio de alegria. Não é simplesmente louvar, mas é louvar com ânimo, louvar animado, louvar cheio de alegria, cheio de gozo. Ele está falando aqui com júbilo nos lábios. Júbilo é um simbolismo bíblico representando festa. É como se fosse assim, eu te louvo, como alegre, como se eu estivesse numa festa. É quando a presença de Deus, ela toma conta de nós, de tal forma, que muda o nosso interior. E nos faz vivenciar pela fé um sentimento interior diferente do sentimento que as circunstâncias querem nos fazer vivenciar. Para que não sejamos movidos pelas circunstâncias, mas para que sejamos movidos pelo Senhor. Ele diz, com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Quer dizer, eu te louvo aqui nesse momento, não é um simples louvor natural. Ele está falando aqui de um louvor animado, de um louvor cheio de alegria. Amém? E no versículo 6, ele diz, no meu leito, isto é, na minha cama, quando de ti me recordo, e em ti medito, durante a vigília da noite, porque tu tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, canto jubiloso. Aqui Davi está dizendo, olha, quando eu deito na minha cama, eu me lembro de ti. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, quando eu deito, eu fico pensando no Senhor. Como o Senhor tem sido bom comigo, como o Senhor tem sido misericordioso, como o Senhor tem sido cuidadoso. Ele disse, olha aqui, quando de ti me recordo e em ti medito. Ele estava falando aqui de meditação, mais uma vez, meditação e contemplação são duas coisas parecidas. Todas duas precisam de ter silêncio. Não só o silêncio nosso, silêncio da boca, mas principalmente o silêncio da mente. Porque eu posso estar calado, mas a minha mente pensando em mil coisas, eu não vou meditar, eu não vou contemplar. Eu só vou contemplar, eu só vou meditar se a minha mente estiver voltada para Deus. E houver também um silêncio no ambiente, para meditar, para contemplar. É como se fosse
É como se aqui estivesse falando da palavra ruminar. A vaca, quando ela come capim, ela volta esse capim do estômago para a boca várias vezes. O capim vai para o estômago, lá tem um processo, depois devolve para a boca, e ela mastiga mais um pouco, depois vai para o estômago de novo. Aí tem um processo lá uma segunda vez, volta para a boca. Não sei quantas vezes aqui, mas acho que é mais de 3, de 5 vezes. É como se fosse assim, quanto mais nós meditamos, quanto mais nós contemplamos, quanto mais a nossa mente medita no Senhor, contempla o Senhor, mais o Senhor se faz presente na nossa vida e muda o nosso interior. Ele está falando da vigília da noite. A noite no horário judaico era dividida em 4 vigílias. Uma vigília a cada 3 horas, começando às 6 horas da noite e terminando às 6 horas da manhã. Era de 6 às 9, de 9 à meia-noite, meia-noite às 3 e de 3 até às 6. Davi está dizendo aqui, durante a vigília da noite, eu fico pensando no Senhor, fico meditando no Senhor, eu me lembro de Ti quando deito na minha cama. E qual é a conclusão que Davi chega? Ele está falando aqui sobre, podemos dizer também, que isso inclui a oração. A meditação, a contemplação também vem acompanhada da oração. Que durante a noite, nos momentos de reflexão, ele faz orações a Deus também. E as orações pelas madrugadas, como se chama, né? Janda está aí, olha, Janda que gosta aí. E ele diz aqui, olha, qual é a conclusão que ele chega? Porque tu me tens sido auxílio. É isso que ele está refletindo. O Senhor tem sido meu auxílio. O Senhor tem me ajudado. Tem um versículo aqui, em Isaías 41, tão bonito esse versículo que eu vou ler agora para vocês. Isaías 41. Olha, Isaías 41, versículo 9, diz: Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos cantos mais remotos, a quem diz: Tu és o meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Glória a Deus. Ele está dizendo aqui no versículo 7, tu tens sido meu auxílio, quer dizer, é o Senhor que me ajuda nos momentos difíceis, nos momentos em que eu preciso de alguém para me ajudar. É como se fosse assim, o Senhor não me desampara, o Senhor não me deixa desamparado, tu tens sido meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. É o Salmo 91, não é, que fala sobre as asas de Deus. Salmo 91. Olha. Exatamente. Salmo 91, versículo 4. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Sobre as asas de Deus nós estamos seguros. É como se ele estivesse dizendo aqui, essa comparação, ela casa certinho com as palavras de Jesus, quando fez o lamento sobre Jerusalém, em que ele disse: Jerusalém, Jerusalém,
que matas os profetas e apedrejas aqueles a quem a ti foram enviados. Eu queria juntar-vos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas não quisestes. Jesus está dizendo, está abrindo o coração, é como um desabafo, se sentindo até rejeitado. Ele está dizendo, ele está se comparando com a galinha. Ele está dizendo assim: eu queria juntar vocês, assim, debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos. Você já viu uma galinha cheia de pintinho debaixo das asas? Pode ter uns 20, mas ela bota tudinho debaixo da asa. Eu não sei como é que cabe, mas cabe. Não fica nenhum de fora. Ela abre as asas assim e fica assim. Chega perto para tu ver. Uma galinha numa situação dessa enfrenta até um leão. Se um leão for para cima dela, ela vai para cima do leão. Ela perde a noção. Galinha fica braba que só se você inventar de se aproximar dela quando ela está com uns pintinhos novinhos. É como se Davi estivesse aqui imaginando Deus dessa forma. A analogia aqui não fala que é galinha, mas eu creio que é exatamente isso que Jesus falou. Eu queria colocar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha junto aos seus pintinhos, para a gente ficar assim protegido por Ele. Ficar ali no quentinho, ficar ali, sabe, bem juntinho, bem pertinho, até que as calamidades passem. Porque todos enfrentamos calamidades na vida. Todos enfrentamos situações difíceis. E nesses momentos, sabe o que a gente precisa? Ir para debaixo das asas do Senhor. Até que as calamidades passem. É só isso que a gente precisa, ficar debaixo das asas do Senhor. É isso que ele diz, a sombra das tuas asas, quer dizer, debaixo das tuas asas eu canto jubiloso. É como se fosse assim, o pintinho estava até com medo que algum mal acontecesse a ele, mas quando ele vai para debaixo da asa da galinha, ele fica ali cantando, feliz da vida, porque a coisa mais maravilhosa para ele é estar ali juntinho da mãe, é estar ali debaixo da asa. E eu posso afirmar para você, que se tiver uma chuva de granizo, e cair pedras de gelo do céu, a galinha morre, mas não deixa morrer nenhum pintinho que está debaixo da asa dela. É como se Davi estivesse dizendo assim: olha, pode acontecer o que acontecer, mas aqui debaixo das tuas asas eu estou seguro. Eu estou protegido, eu estou guardado. E Deus não morre, não é como galinha. Ele é todo poderoso. E Ele nos protege e nos livra do mal. Amém? Então sabe o que você faz hoje? Vai para debaixo da asa do Senhor. É lá o seu lugar. É lá que você tem que estar, debaixo das asas do Senhor. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Versículo 8. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Destra é mão direita, é braço direito. Ele está dizendo: a minha alma apega-se a ti. Eu acho interessante quando se fala apega-se, porque a gente só sente falta daqueles a quem a gente se apega. E a gente só se apega àqueles com quem a gente convive. Quer ver? Passa 2 anos sem ter nenhum contato com uma pessoa. Se você não sente falta, você não convive,
você não tem apego. A teoria do apego pela psicologia, ela acontece e ela traz ela é importantíssima na construção da personalidade, da alma, da criança, para que a criança tenha equilíbrio emocional, tenha saúde emocional, tenha segurança. Nos primeiros 2 anos de vida, a criança precisa ter, no mínimo, uma pessoa, uma ou 2 pessoas, que ela observe, que ela tenha como referencial de amor para a vida dela. Essa pessoa me ama, essa pessoa cuida de mim, tudo que eu preciso, essa pessoa faz por mim. Quando a criança tem essa pessoa, e precisa ser uma pessoa, ela se apega a essa pessoa. E se depois, por alguma circunstância, essa criança for tirada dessa pessoa, ela vai sofrer muito. Ou se, nesse período de 2 anos, essa criança não se apegar a ninguém, ela vai ter sérios problemas de equilíbrio emocional, de saúde emocional e de se sentir segura. Essa é a teoria do apego. O apego surge da convivência. O apego surge de uma relação de amor. Se você tem tido comunhão com o Senhor, se você tem amado o Senhor e tem sido amado por Ele, você vai poder dizer nesse salmo como Davi: a minha alma apega-se a Ti. A minha alma se apegou a Ti. É como se Davi estivesse dizendo assim: eu não te largo mais, Senhor. Eu não te deixo mais. Eu não vou mais te largar, eu não vou mais te deixar, não vou sair do teu caminho. Eu estou apegado a Ti. É como se fosse Davi estivesse dizendo assim: eu não consigo mais viver sem Ti. O Senhor é uma necessidade da minha alma. A minha alma apega-se a Ti. Se há convivência e se há uma relação de amor, há o apego. A gente se apega pela convivência e pela relação de amor. E é muito bonito, lindo, verdadeiramente lindo, quando podemos dizer de todo o coração, com toda sinceridade: a minha alma se apegou ao Senhor. Se o Senhor sair da minha vida hoje, eu vou sentir muita falta. Eu vou chorar muito, 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 porque eu não consigo mais viver sem o Senhor. Eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Minha vida não é a mesma, eu não sei o que será, não existe sem o Senhor. O Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. Eu posso até perder todo mundo, mas não posso perder o Senhor. Assim como Jó. E perdeu tudo, mas não perdeu a fé. E o Senhor deu tudo em dobro para ele. Que você possa dizer isso nessa noite: a minha alma se apega-se a Ti. A minha alma apega-se a Ti, Senhor. E a Tua destra me ampara, como se fosse assim a Tua mão direita. A mão direita, o braço direito, é a destra. Me ampara, me segura, me impede de tropeçar, me impede de cair no abismo. A Tua destra me suporta, me ampara, me ajuda, para que eu possa continuar caminhando
na tua força. Amém? E aqui nos versículos 9 a 11, Davi faz aqui algumas declarações, algumas afirmações a respeito da perseguição em que ele estava vivendo nesse deserto de Judá. Ele diz, porém, os que me procuram a vida para destruir. Ele estava falando de inimigos, não do inimigo espiritual, do diabo, não. Ele estava falando de inimigos reais, de pessoas que queriam matar ele. Se procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pastos de chacais. Aqui é mais uma oração de desabafo, clamando por uma ação de Deus, por justiça. É como uma oração aqui que ele está proferindo a respeito da perseguição em que ele estava sofrendo. E ele diz aqui, o rei, porém, se alegra em Deus, e por ele jura gloriar-se-á, pois tapará a boca dos que proferem mentira. Os que proferem mentira não prosperarão. Então aqui a gente termina esse Salmo 63. Não vou comentar muitos versículos de 9 a 11, porque estão dentro de um contexto aí, talvez bem diferente do contexto que estamos vivendo, mas que fala que Deus, Ele certamente irá responder, não é, aquilo que estamos plantando. Quem está plantando coisa ruim, vai colher coisa ruim. Quem está plantando coisa boa, vai colher coisa boa, não é? E que não devemos prejudicar ninguém, nem fazer nada para o mal de ninguém, porque devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Não devemos fazer com ninguém aquilo que a gente não gostaria que fizessem conosco. Basicamente isso. Mas é um salmo lindíssimo, né? E eu estou aqui, passei o dia hoje todo pensando nisso, refletindo bastante, e confesso que fiquei até um pouco triste, porque amanhã a nossa paróquia completa 11 anos desde o primeiro culto. Foi dia 28 de maio de 2009. Completa 11 anos amanhã. A gente tinha programado um culto festivo em gratidão a Deus para o próximo domingo, no dia 31 de maio, que infelizmente não vamos poder fazer essa festa nesse momento, mas assim que a gente voltar dessa pandemia, eu quero marcar e comemorar com vocês esses 11 anos da nossa comunidade, né? E o Senhor tem sustentado, tem abençoado, tem feito frutificar nesse tempo, com a graça dEle, com a ajuda dEle. Nós vamos marcar essa festa em gratidão ao Senhor, em honra ao Senhor, por esses 11 anos da nossa paróquia. E que o Senhor esteja confortando os nossos corações, esteja nos protegendo, esteja nos direcionando, esteja nos ajudando a buscar Ele nesse tempo e ocupar a nossa mente buscando a Ele, refletindo na palavra dEle, para não deixar que a nossa mente fique ansiosa e preocupada e só pensando como vai ser o dia de amanhã diante desse tempo de incerteza em que estamos vivendo. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus pela palavra dEle, tudo que Ele esteve ministrando aos nossos corações através da sua palavra e do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, por esse Salmo 63, esse Salmo de Davi, verdadeiramente inspirado pelo Senhor, em que fala tão fortemente ao nosso coração e nos faz querer ser como Davi, naquilo em que ele revela nesse salmo, se torna um referencial para nós, se torna um exemplo, e nós queremos verdadeiramente, Senhor, declarar nessa noite que Tu és o nosso Deus forte.
Deus grande, Deus poderoso. Nós queremos cada vez mais te buscar, como o próprio Davi disse, ansiosamente, desejando te encontrar cada vez mais, ter a tua presença na nossa vida cada vez mais forte. Como uma terra árida, sem água, exausta, muitas vezes estamos assim, Senhor, no meio dos desertos que passamos, mas desejando que o Senhor venha com a tua água viva, transformar o nosso deserto num manancial, num jardim regado. Que possamos, Senhor, te contemplar, meditar em ti, na tua força, na tua glória, te louvar pela tua graça, pelo teu favor imerecido, pelas tuas misericórdias, pela tua bondade. Te louvar, Senhor, enquanto nós vivermos, levantando nossas mãos, com júbilo nos lábios, durante a noite, porque o Senhor tem sido nosso auxílio e nós não queremos sair debaixo das tuas asas. É isso que nós precisamos e é isso que nós te pedimos nessa noite, Senhor, nos coloca debaixo das tuas asas. A nossa alma se apega a ti. Nós não vivemos mais sem o Senhor. Nós precisamos do Senhor cada dia mais. A nossa vida não faz sentido sem o Senhor. Que o Senhor esteja cada vez mais quebrantando os nossos corações, nos fazendo cada dia mais dependentes de ti, amparados pela tua destra, pelo teu braço direito. Abençoa cada um, Senhor, nessa noite, nos livra de todo mal, nos fortalece, tira a ansiedade do nosso coração, a preocupação, e nos ajuda a descansar em ti, a confiar em ti. Nos abençoa nessa noite, Pai, e que esse tempo de pandemia passe logo, mais rápido possível, que possamos a voltar a nos reunir no templo, como estávamos fazendo antes, e que sejamos ainda mais fiéis, fervorosos, para te buscar, para te servir, para te adorar, para te louvar, do que antes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.